Boa noite, cheguei para contar para você como foi o meu dia do dia 26/3/2025. Bom, gente, hoje eu acordei 5h30 novamente, porque meu celular tava sem carga, né, na hora que eu fui dormir. E aí, como eu disse no outro vídeo, mas eu vou falar nesse também, eu não gosto de dormir com o celular carregando. Se bem que eu dormi um pouquinho com o celular carregando, mas não é a mesma coisa, se é que me entende. Aí eu deixei ele carregando das 5h30 até umas 6 e pouquinho. Tanto é que na hora que eu acordei, tava já 99, faltava uns 3 minutinhos pra carregar. Deu tempo suficiente de me pegar, lavar o rosto, me arrumar. E aí carregou, tipo assim, tempo perfeito, sabe? Aí eu fui, né, com o uniforme, o jeans, fui com tênis. Que tênis que eu fui mesmo? O vinho, isso. Fui com tênis vinho. E aí eu peguei, passei o repelente, protetor solar. E aí eu fui tomar café. Aí eu peguei e tomei cappuccino. Sabe aqueles cappuccino que você coloca no copo e já mistura, assim? Tipo, tem o próprio, que você vai lá, faz a batida, tudo. Aí depois é só você colocar no copo e tomar com leite. Muito bom. E aí, eu tomei isso e fiz 2 pão com margarina. E um eu comi e o outro eu levei. E já coloquei na lancheira tanto o pão quanto a maçã pra mim não esquecer. Porque senão eu acabo esquecendo. Aí depois passa mal, depois cai pressão. E depois todo aquele auê, né? Aí a minha mãe deixou eu na minha avó. Aí minha avó me levou. E aí a gente chegou cedo. E aí eu cheguei, já bati o ponto, já fui atendendo. Tinha um senhor que ele queria uma chavinha, só que a gente não tinha essa chavinha em específico. Aí ele levou uma outra pra adaptar e tomara que dê certo. Porque é bem daorinha o negócio lá, deve ser de uma máquina. Ele tinha falado, mas eu não vou lembrar de verdade. Aí depois desse atendimento, eu peguei, já preparei, né, o balde com água, peguei o rodo pra ir limpando a loja com minha amiga. E aí a gente foi limpando, atendendo. E aí depois de um tempo, eu já fui comer a minha maçã, né, pra não cair a pressão. Aí eu voltei. E aí, nesse tempo também, antes de comer a maçã, eu ajudei minha amiga a montar uns cabos de rede. Eu montei alguns. E aí... Nossa Senhora! E aí, eu comi a maçã. E aí eu já voltei pra atender, né? E aí minha amiga falou que eu tava com fome, né? Só que aí, normalmente eu levo bolacha e maisena. E eu não levei. E aí eu falei assim, pode comer aquele pão lá que eu trouxe. Aí ela ficou meio assim, meu Deus, não sei o que. Eu falei, pode comer, à tarde eu trago mais. Aí ela comeu, que bom, que bom. Aí à tarde eu ia levar mais, né? E aí, antes do almoço, aí minha outra amiga, ela ia sair pro almoço. Aí eu terminei o atendimento pra ela, né? Aí ela tava atendendo uma pessoa que queria umas pecinhas lá pra um esquema, né? Aí eu peguei e comecei a atender. Aí eu falei assim, algo mais? Aí essa pessoa falou assim, não, aqui nessa loja não tem nada, tudo pobre dos negócios que eu quero. Beleza. Daí falou que não queria mais, né? Aí eu somei tudo. Daí eu falei assim, só acertar lá no caixa, tá? Muito obrigada. Daí falou assim, quem que vai receber? Daí eu falei, fulana, né? Aí falou assim, então chama logo porque eu tô com pressa. Aí eu falei, tá bom. Daí eu fui chamar, né? Meu Deus do céu, viu? É cada coisa que eu vou te contar. Tem que ter uma paciência. Mas tudo bem, né? Aí depois eu peguei, atendi mais um pouco, respondi uns WhatsApp também. Porque hoje tava bem tranquilo, sabe? O centro em si tava bem tranquilo, tinha vaga de sobra pra carro. E aí foi bem de boaça. Aí tinha um senhor que ele queria terminal pra uns cabos que ele levou. Ele levou os cabos e falou assim, ia ter esse terminal e tal. Eu falei, eu tenho.
Daí eu mostrei pra ele, ai, é esse mesmo, não. Aí ele levou. Somei, pagou tudo certinho e foi embora. Tava indo embora, né? Aí eu vi o cabo lá em cima. Daí eu saí correndo atrás dele. Aí eu e minhas amigas e gritou ele. Aí ele, nossa, eu vim comprar o terminal pro cabo, tava esquecendo o cabo. Aí ele pegou o cabo, agradeceu, foi embora. E aí eu fui pro almoço, porque eu já tinha dado o horário. Daí eu desci com meu pai. Aí a gente almoçou. Aí, nossa senhora! Aí me deu uma vontade de tirar um cochilo e dormir, mas eu não cochilei. Sabe quando fica assim, ó? Aí, opa, sabe? Foi exatamente isso. Tanto é que foi assim, aí eu tava assistindo os vídeos, aí ficava tipo assim, e daqui a pouco já deu horário. Aí eu já subi, né? Aí eu cheguei. Ah, e antes eu também já preparei o pão também. Pra lanchinho da tarde. Pão com margarina mesmo. E aí eu cheguei. Aí eu cheguei, aí eu atendi um dos atendimentos, né? Tinha um cara que queria uns fios. Nossa, gente, tinha uma hora que aí perguntou de quanto que era o valor de 4 milímetros, né? Aí eu olhei a parte do de fio de força. Daí eu passei o fio de força, só que a pessoa queria o fio de som. Caramba! Nossa, gente, tinha uma hora que o moço, ele queria um fio de 4 milímetros pra som. E eu acabei passando o valor dos de força. Só teve uma diferença, assim, no valor, sabe? Mas aí eu falei pra ele. Aí foi bem de boa. Bem... Aí ele falou, não, tranquilo. Pode ser esse mesmo. Aí, beleza. Aí eu fui atendendo, tava bem de boa mesmo. Então não tem muito, sabe assim, atendimento. É que assim, eu lembro de alguns, né? Não consigo lembrar de todos, infelizmente. Queria muito poder lembrar de todos. E aí, quer dizer, todos, né? Que seja bom, né? Pessoas legais, né? Que os ignorantes eu prefiro nem lembrar. A não ser que seja pra contar pra você, porque eu gosto de compartilhar com você. E pra relatar realmente a experiência, a realidade de quem é CLT, né? E aí, depois depois de um tempo, fui tomar um café. Tomar café, modo de dizer, eu fui comer o pão. Aquele pãozinho lá à tarde. Vai que avessou e tá precisando de boca, meu Deus. Será que porque eu acordei assim começou a coçar pra carregar? Não, não é possível. Meu olho tá até vermelho. Se bem que cai shampoo toda vez que eu lavo o cabelo, né? Toda vez. Aí eu tomei café. E aí, um dos atendimentos que eu fiz no final do dia foi de uma pessoa que queria suporte pra TV. Quantas polegadas, tal, beleza, mostrei. Aí falou assim, não tem um técnico pra instalar pra mim e tal? Tem. Aí eu peguei, passei, falei que ia agendar. Beleza, comecei a agendar e tal. Aí passei pra minha amiga que eu tinha agendado, né? Tudo mais. Aí ela me perguntou se tem suporte de antena. Aí eu peguei e falei assim pra ela, vixe, não sei, porque a gente tava falando de suporte de TV, né? E aí ela perguntou pra ele, você tem suporte de antena? Aí fez bem assim, mas eu já falei pra moça que eu não tenho suporte, a gente tava lá vendo suporte de TV, não sei o que. Aí eu fiquei assim, falei, a gente tava vendo suporte de TV, não de antena. Então, no final, não tem nada, entendeu? Eu queria um orçamento, o resultado queria um orçamento, sendo que não tem nenhum material. Era isso, a conclusão. Mas, gente, pra que se exaltar? Só foi uma pergunta, cara. Calma. Hein? E aí, depois, já... Como tava bem
como que eu posso dizer, bem parado. Já foi dando um horário e tudo mais. Aí eu peguei. Meu Deus! Aí eu peguei, desci com meu pai, cheguei em casa, tomei um leite geladinho com cappuccino. Que delícia, meu Deus. Daí eu tomei isso e não comi nada, só tomei isso mesmo. E aí depois eu me arrumei, porque eu ia dar um rolê de bike. Aí eu tava mexendo no celular, tava assim, cochilando. Tanto é que a hora que eu abri o olho, assim, eu mandei 2 mensagens erradas pra mesma pessoa. Não, não é possível, não. Aí eu peguei correndo, né? Sorte no grupo. Bom, eu espero. Não tava lá, então não viu, né? E aí, depois, Aí, poxa. Aí, minha mãe chegou, ela comprou salgadinho, sabe aquele salgadinho que vem forminha assim de mercado, sabe? Quibe, coxinha, presunto, essas coisas. Aí eu peguei, comi uns. Aí depois já fui andar de bike pra perder os quilinhos do salgado. Eu queria falar isso. Aí eu andei um pouco, quase caí, mas tudo bem, tudo certo. Faz parte da vida, né? E aí depois eu cheguei. Aí eu já fui direto pro banho, não fiquei esperando o corpo esfriar, não. Não, hoje não. Eu fui direto pro banho, lavei o cabelo. Tô aqui finalizando. Isso não pode ser sono. Não tô com sono. O olho tá bem vermelho. E aí eu vou jantar, comer alguma coisa. Vou gravar o TikTok. E vou... Tô quase... Nossa, nem lembro mais o que eu tô falando, calma aí. E vou isso, entendeu? Então, esse foi o resumo do meu dia de hoje, numa quarta-feira já. Ô, louco. Uma quarta-feira. E é isso, cara. Obrigada por fazer companhia aqui comigo todos os dias. Eu tô muito feliz que você tá gostando dessa série, dessa nossa nova série. Sério, tô feliz demais. Tô falando meio mole porque eu tô cansada, eu tô exausta. Mas eu tô muito feliz. Muito obrigada, viu? Eu espero que tenham gostado e te espero no meu próximo vídeo.